Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Vocês estão assistindo o programa Chá com Democratismo, meu nome é Adriana. Hoje está aqui comigo, do nosso grupo de estudos, a aluna Thaisa. Seja muito bem-vinda, Thaisa, obrigada. Obrigada, professora. E nós vamos conversar hoje com o professor Nicolai Henrique Bispo. Professor, é um prazer recebê-lo no nosso programa. Ficamos muito felizes que o professor aceitou o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado, professora Adriana. Eu que agradeço, fico muito feliz com o convite e espero poder contribuir aqui com o grupo de estudos de vocês. Muito obrigada. Com certeza, professor, porque o tema que o professor vai tratar hoje é dos mais caros e dos mais importantes para o nosso grupo de estudos. Por quê? Nós entendemos que o trabalho que a gente está fazendo se volta para, através dos alunos, através dos acadêmicos de direito, nós esperamos criar polos multiplicadores dessas informações que são essenciais para o exercício da democracia, para o exercício da cidadania e para a participação democrática qualificada. Então, eu acredito que grande parte da população não compreenda, não saiba como é o funcionamento dos três poderes e, aliás, quiçá que existem três poderes. Então, essas entrevistas, elas tanto vão alcançar os alunos que já têm alguma base por conta da faculdade, como eu espero, né, o nosso trabalho está voltado para que as pessoas leigas também se sintam convidadas a assistir os programas. Então, o professor não precisa se preocupar com nenhum tipo de rigor técnico, porque a área jurídica é muito prolixa e uma palavra, às vezes, tem 50 mil significados. Então, fique tranquilo, não precisa ficar se justificando. Olha, é isso, mas tecnicamente, fique tranquilo, é um bate-papo, é para ser uma conversa super à vontade. E, na verdade, eu queria pedir que o professor conversasse um pouco, apresentasse realmente essas noções introdutórias. Quais são os três poderes, né? E por que eles existem? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Quais são e por quê? Por que existem os três poderes? Essa é uma pergunta muito interessante. Na verdade, esse é um tema muito importante e muito interessante, né? Quando a gente pensa em três poderes ou em separação de poderes, automaticamente, quando a gente está em crise, isso vem à tona com muita força, né? Quando a gente está num período estável, essa preocupação não costuma chegar até nós. E é interessante a gente voltar à sua origem para entender o porquê que hoje nós temos a separação de poderes, porquê que é importante nós, de alguma forma, pensarmos, aperfeiçoarmos, mas mantermos essa estrutura de separação de poderes. A separação de poderes, ela nada mais é do que um arranjo, um desenho de distribuição de poderes para não concentração em uma única pessoa. A separação de poderes vem como uma solução para diminuir o poder da monarquia, principalmente, e como resultado, a gente tem diversos arranjos no mundo, diversos modelos, diversos países com modelos diferentes de separação de poderes, e que tem como principal função, primeiro, conter o poder um do outro, a não concentração de poder numa única pessoa, e principalmente trazer racionalidades e justificativas diferentes para o debate público. Cada um dos poderes tem uma principal função, que é trazer para a gente racionalidades diferentes para que nós possamos orientar as nossas condutas. Então, o Poder Legislativo vai trazer uma racionalidade política juntamente com o Poder Legislativo, o Poder Executivo normalmente de uma forma mais concentrada, de uma forma não necessariamente tão dialogada como o Poder Legislativo, que é normalmente composto por muitas pessoas, e aí a gente tem uma ideia de um consensualismo maior, uma necessidade maior de troca de informações e de troca de... não vou dizer... interesse não é o termo correto, mas de uma troca de... uma participação popular maior, né? Um acesso... Uma necessidade de você abrir mão de algumas coisas. Um consenso, a criação de consensos. Uma necessidade exato. de um consenso, de que você abra mão de alguns pontos, que o outro também abra mão, porque a gente chegue a um acordo. Exato. E o Poder Judiciário vem com uma função de trazer uma racionalidade um pouco diferente da política, uma racionalidade que se diz um pouco técnica, uma racionalidade que se diz mais técnica, uma racionalidade que tenta buscar justificativas para uma determinada tomada de decisão. Então, a separação dos poderes, ela tem principalmente duas funções: desconcentração de poder, não concentrar em uma única pessoa esse poder, tirar do rei
o poder de criar leis, o poder de executar e administrar o dia a dia dos cidadãos e também de julgar o próprio cidadão. Por isso que se separa os poderes. Mas, principalmente, hoje, num Estado democrático contemporâneo e moderno, esses três poderes também têm uma função de trazer justificativas e razões públicas diferentes para que nós possamos pensar as nossas atitudes e o nosso cotidiano do dia a dia. Tá? Então, de uma maneira simples, não entrando numa parte histórica tão complexa, eu diria que é esse o propósito. Se você me permite, eu acho que só tem seria importante enfatizar dois modelos clássicos em que, mesmo hoje no mundo, mesmo esses dois modelos clássicos, eles não são mais tão clássicos. Hoje todos os modelos de separação de poderes eles são mesclados de alguma forma, mas eles surgiram principalmente do modelo francês e do modelo americano, a Revolução Francesa e diante da Constituição Americana. Esses dois modelos eles têm uma característica que é interessante, que no modelo francês você tinha um poder legislativo forte, um poder legislativo com muita concentração de poderes, um poder executivo diminuído e um judiciário em que, pese ele tivesse ali, fosse considerado um poder, ele não detinha o que hoje se considera como um instrumento importantíssimo para a separação dos poderes, a possibilidade de controle de constitucionalidade. Ele não tinha essa ferramenta e, por isso, para muita gente, o poder judiciário naquele momento ainda não era um poder. Diferente do modelo americano, que é o outro modelo clássico, que, desde a sua origem, o poder judiciário tinha um poder político de controlar as leis. Porque a separação dos poderes, para você ser considerado um ator político, você tem que ter a possibilidade de controlar a tomada de decisão política. Então você tem que ter a possibilidade de vetar ou influenciar a tomada de decisão política. E o Poder Judiciário, no modelo americano, ele já nasceu com essa competência de realmente poder vetar os projetos de leis, de poder vetar as decisões dos outros poderes. E isso fez com que o Poder Judiciário, nesse modelo americano, ganhasse realmente um status mais forte, mais concentrado de poder. E hoje no mundo a gente tem, na verdade, derivações de todos esses modelos. Não existe um modelo que seja totalmente modelo francês, nem totalmente modelo americano. Hoje a gente tem mesclas desses sistemas. Entre eles, a gente tem, por exemplo, o Brasil. Não, perfeito, professor. Então, assim, de uma forma bastante resumida, existem três poderes, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. E esses modelos, como o professor falou, variam em diversos países e a gente vai entender como funciona aqui no Brasil. Mas só para marcar, e a gente comentou isso já nas nossas redes sociais, quem nos seguem, caso não sigam ainda e estejam assistindo esse vídeo, sigam lá o nosso Instagram, o nosso Facebook, e nós procuramos apresentar esses conteúdos que estão sendo trazidos aqui de uma forma muito didática, de uma forma muito pedagógica. Então, nós já havíamos comentado muito, en passant, sobre os três poderes, o que cada um deles faz. Então, o legislativo faz as leis, o executivo executa e administra, e o judiciário julga. Então, o professor vai falar um pouquinho no Brasil, como é que funciona isso, como é que é essa estrutura de cada um dos poderes aqui no Brasil. No Brasil, a gente tem um sistema... A separação de poderes está principalmente muito atrelada ao sistema de governo que nós adotamos. No Brasil, a gente tem um sistema presidencialista. E um presidencialismo forte, um presidencialismo que, de alguma forma, concentra as principais tomadas de decisões a essa figura do poder executivo. Ter um modelo presidencialista significa que o nosso modelo de poder executivo, a gente adota a figura de um presidente e não a figura, por exemplo, de um primeiro-ministro ou a figura, por exemplo, concomitantemente ou não, de um rei. O presidencialismo ele coloca como chefe do poder executivo o presidente da República, no caso do Brasil, que vai ter a competência e a atribuição de ser chefe de governo e chefe de Estado. O que significa isso? Chefe de governo significa que o presidente da República ele é o responsável por tomar as decisões internas e relacionadas às políticas públicas, administrar a situação interna do país, e ele também é chefe de Estado porque é ele quem representa o país
fora do território brasileiro, ele representa a soberania do Estado brasileiro. Então a gente tem esse modelo de presidencialismo, no qual concentra esses poderes na figura do poder executivo do presidente. Do outro lado, a gente tem o poder legislativo. Presidencialismo vai significar que o presidente vai ter que lidar com, do outro lado, o poder legislativo, que é composto pelo Congresso Nacional e se divide entre Senado e Câmara dos Deputados. O presidencialismo faz com que, se por um lado, comparando ao parlamentarismo, por exemplo, a gente não tenha necessariamente uma cooptação ou um preenchimento do poder executivo diretamente pelo poder legislativo, a gente tem um poder executivo independente, eleito, que não é indicado pelo poder legislativo. Por outro lado, a gente tem a necessidade de que, para que consiga se tomar uma decisão política, o poder executivo tenha que negociar com o poder legislativo. Chamado presidencialismo de coalizão. Né? É um palavrão que a gente vai estudar no nosso grupo de estudos. E até, professor, pegando um gancho, né, nesse comentário sobre o presidencialismo e parlamentarismo, bacana também retomar que no nosso grupo de estudos nós temos, às sextas-feiras, um quadro que se chama Beabá da Cidadania. E aí tem sido uma gincana, mas a gente está tentando aí conseguir a cada semana que algum cidadão de outro país grave uma pergunta perguntando algo sobre o nosso país. Olha, está sendo divertido, embora muito desafiador, porque as pessoas, né, principalmente os europeus, a Thaisa está tentando conseguir alguém na Espanha. Então, está sendo difícil porque as pessoas, elas não são, elas têm muito apego à sua privacidade. Então, está sendo bem difícil a gente conseguir, mas, né, com muito carinho, com muito jeitinho, a gente está conseguindo algumas pessoas para fazer essa gravação. E aí, justamente, nós já comentamos no grupo sobre essa diferença entre o presidencialismo e o parlamentarismo, né? Perfeito. Então nós conversamos um pouquinho. Quem acompanha o nosso grupo já está inteirado. E se você não está nos seguindo ainda, por favor, lá você consegue encontrar e em 20 minutos, você lê todo o conteúdo, você já faz um curso rápido de ciência política, de teoria geral do Estado. Rápido e importante, né? Exato, e essencial. Em tempos, como eu iniciei falando, em tempos de crise que esses problemas voltam a todo momento sobre modelos de separação de poderes, entender os diferentes modelos e conhecer o que a gente ganha, o que se perde com esses modelos é muito importante. Então, super recomendo essa leitura e vai nos ajudar também a entender um pouco mais do nosso papo de hoje. Mas o presidencialismo de coalizão, ele é muito interessante, é um termo que não foi o Sérgio Abranches que criou, mas ele quem principalmente desenvolveu o argumento no Brasil. E o que significa esse presidencialismo de coalizão? Diferente do parlamento, reforçando essa diferença, que você, já sendo chefe do executivo, significa que você tem a maioria parlamentar, portanto, as suas decisões vão ser de uma maneira mais fácil aprovadas. No Poder Executivo, você sendo eleito e não necessariamente tendo uma maioria no Congresso, e no caso brasileiro, como a gente tem ainda um sistema multipartidarista, no qual vão ter muito mais de 15 partidos sempre eleitos. Temos 37 atualmente. Eleitos? 37 não, eleitos? Eleitos eu não sei. Não, eu 37 acho que... registrados. 37 registrados. Entendi. A gente tem uma demanda muito alta dentro do Congresso, uma fragmentação muito alta, e isso faz com que, a Constituição Federal ela coloca para controlar os poderes limites ou quórums mínimos para que você tome determinadas decisões. Então, se você quer legislar, você tem que atingir um determinado quórum. Ou seja, o que é um quórum? Você tem que ter um número X de votos para conseguir aprovar uma determinada lei. E no Brasil, a gente tem vários tipos de leis e vários tipos de quórums. O que significa que, para cada decisão que o presidente quiser tomar e que envolva legislar, ele vai ter de passar pelo Poder Legislativo e, tendo de passar pelo Poder Legislativo, ele vai ter que negociar com esse Poder Legislativo que vai ser composto por 20, 25 partidos. E aí a pergunta é, se você precisa de uma maioria absoluta e nenhum partido tem uma maioria absoluta, como que você consegue essa maioria? Fazendo coalizão. E o que é a coalizão? O que significa esse termo? Significa que nós vamos ter que nos juntar e trabalhar juntos, eu vou ter que juntar partidos diferentes
que não foram comigo necessariamente eleitos, para que eu consiga tomar determinadas decisões. Essa é a alcunha do presidencialismo de coalizão. Perfeito. Eu preciso passar a palavra para a Thaisa, porque já está terminando o nosso bloco e ela tem que fazer uma pergunta também, por favor. Perfeito. Professor, obrigada. A gente está falando aqui sobre essa questão dos três poderes e sobre esse equilíbrio, né? Eu queria um exemplo prático hoje, que a gente está vivendo uma crise, né, política, as pessoas comentam, de como esse equilíbrio está sendo realizado diante de algumas decisões presidenciais. Perfeito. Muito obrigado pela pergunta. No segundo bloco, eu vou desenvolver um pouquinho mais essas características do Poder Legislativo. Eu quis enfatizar agora um pouquinho mais do Poder Executivo e do Poder Judiciário, mas adiantando um pouquinho para já te responder, o equilíbrio da separação de poderes é sempre uma preocupação, mas é algo que, empiricamente, ou seja, de fato, é sempre algo questionável. Porque se a Constituição pede um equilíbrio, como que, de fato, no dia a dia, a gente consegue medir um equilíbrio? Então, ter uma medida exata do que é esse equilíbrio é um grande problema de você conseguir encontrá-lo. Por outro lado, você tem uma Constituição que determina quais são as funções típicas e atípicas de cada poder. E se algum desses poderes estão, vou usar um termo talvez não muito técnico, mas está usurpando a competência de outro poder, ou seja, está usurpando a função de outro poder, se o legislativo ele não deveria executar determinadas leis, mas ele está executando, ou o presidente não deveria julgar determinadas situações, está julgando, e o judiciário não deveria legislar e está legislando, a gente começa a pensar, bom, se os três poderes foram pensados para exatamente ter uma fragmentação de poder e cada um exercer determinadas atividades, então, nessa situação, podemos talvez estar falando de um desequilíbrio. Só que essa questão, eu acredito que ela é um pouquinho mais complexa, porque eu acho que ela é necessário avaliar em caso a caso. Eu acho que é diante dos casos que a gente consegue analisar se você ultrapassa ou não determinadas linhas ou esse equilíbrio da separação dos poderes. E tem também, só para fechar a sua pergunta, tem uma linha de estudo que fala que os poderes, eles não sendo estáticos, ou seja, eles atuam, eles vão desenvolvendo seus próprios caminhos, quando um poder diminui, o outro cresce. Então, um exemplo prático sobre isso, quando a gente cria, por exemplo, as leis de eleições em 97, o que o Legislativo está fazendo? Ele está delegando ao Poder Judiciário, principalmente ao Tribunal Superior Eleitoral, a função de criar regras eleitorais que a Constituição determinava a eles. Como que eles fizeram isso? Criaram uma lei e delegaram. Isso, na minha opinião, é um típico exemplo de você diminui a sua competência e você mesmo, ele mesmo, atribui ao outro poder a sua competência. Então, essa questão de equilíbrio, acho que ela tem que ser avaliada caso a caso, mas com certeza, em momentos de crise, isso fica mais evidente e aí os riscos sempre são os grandes heróis. Então, atribuir a um desses poderes a responsabilidade de ser grande herói, eu acho que é um risco. A gente precisa, na verdade, exigir que eles sejam estáveis. Eles sendo estáveis e cumprindo os seus deveres mínimos, a gente consegue passar por uma crise, porque nesse momento de crise você deve se conter e não se expandir. Perfeito, professor. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. Aqui nós vamos fazer em duas partes essa entrevista. Então, desde já, convido a todos para assistirem a próxima etapa da nossa entrevista, que nós publicamos uma parte a cada semana. Então, hoje você está assistindo esse primeiro momento da entrevista e nós vamos continuar conversando com o professor Nicolai e na próxima semana será postado a segunda parte da entrevista. Então, convido a todos para permanecerem conosco e se inscrevam no nosso canal, que é muito importante, divulguem o nosso trabalho. A ideia é que nós consigamos partilhar e alcançar o máximo de pessoas possíveis. Informação é poder, então nós contamos com vocês para que nós possamos fazer com que esse conteúdo alcance as pessoas que precisam dessas informações. Então, muito obrigada, professor, Obrigado. E já nós continuamos e até a semana que vem para você que está aí nos assistindo na internet. Obrigada.